já diz em tom confidencial a aliados que não assumirá o governo. E Fátima Bezerra reavalia planos para 2026. Quem é que vai assumir o governo, Danilo? E o que é que Fátima vai fazer ano que vem, meu amigo? Bom dia. Exato, bom dia novamente a todos, Luciano. De fato, uma novidade que mexeu com a política aqui do Rio Grande do Norte nesse final de semana, né? Já desde finalzinho de sexta-feira que circula essa informação, né? Desde a sexta-feira. E ao longo desses dias do final de semana, foi se confirmando, foi ganhando tons de veracidade. O vice-governador Walter Alves está sim avaliando, já está sim começando a tomar uma decisão de não assumir o governo do estado no ano que vem e ser candidato a deputado estadual. Ele vai ter que renunciar e ser candidato a deputado estadual no pleito de 2026, numa vaga que ele estava preparando para ser do Sancler de Garibaldi, que é um assessor do grupo dele de muitos anos. Ele entraria na nominata do MDB, seria até um puxador de votos, provavelmente, dessa nominata aí nas eleições do ano que vem, nesse objetivo de fazer novamente o MDB uma bancada na Assembleia e na Câmara Federal de 2026 aqui pelo Rio Grande do Norte. E ele estaria reavaliando, Luciano, justamente por causa da tragédia fiscal que vai cair no colo dele em 2026, né? Da tragédia fiscal que foi construída pelo governo Fátima Bezerra e que vai explodir fatalmente no colo do próximo governador, que de fato seria ele, em abril. O que é que vai acontecer em abril, né? Vai ter um salto enorme aí de folha salarial, né? A previsão é para saltar para 1,3 bilhão. Hoje em dia tem quase 900 milhões. Você imagine, né? Sim, quase 900 milhões, que inclusive está atrasado de novo hoje o pagamento dos pensionistas. Não entrou de novo. Não entrou. Se quase 900 milhões já não está conseguindo cumprir adequadamente o pagamento da folha salarial, em dezembro vai atrasar o 13º, né? Vai ser concluído apenas em janeiro. Você imagina quando isso der um salto para 1,3 bilhão, né? A partir de março do ano que vem, que é justamente o período que Walter Alves vai assumir no finalzinho de março, entre os primeiros dias de abril. É uma bomba relógio que vai exigir de Walter Alves ou do próximo governador um forte arroxo fiscal, né? Corte imenso de gastos, buscar recursos extras em pouco tempo, porque ele só vai ter ali alguns meses de gestão, 9 meses para ser mais exato, e não vai dar tempo de resolver o problema, né? Ele vai ficar com a parte negativa da herança recebida por Fátima, sem chance de demonstrar que poderia, por exemplo, resolver o problema caso fosse de fato o governador por 4 anos. Enfim, Walter Alves está avaliando esse cenário todo, né? E essa armadilha, entre aspas, que está se criando para o próximo governador. E aí, nessa situação, ele está começando sim a já informar alguns aliados que não deve assumir o governo lá no ano que vem. Eu digo não deve porque nós estamos hoje 1º de dezembro, né? 1º de dezembro até 2 de abril, que é quando ele deve assumir, muita coisa pode acontecer ainda. 3 meses, 4 meses completos, né? Então muita coisa pode acontecer, mas hoje ele já sim conversa com o pai, Garibaldi Filho. Inclusive o pai tem um peso nisso importante, porque o que é que tem sido analisado pelo grupo, Luciano? O pai, Garibaldi Filho, é um governador com desempenho histórico no Rio Grande do Norte, né? Alguém que deixou um legado, deixou muitas marcas, que teve eleições consagradoras depois que foi governador. Acho que até hoje é um dos senadores mais votados da história do Rio Grande do Norte, se não for mais votado, ele pode levantar esse dado depois. E tem ao seu redor, né, uma imagem de grande gestor que foi Garibaldi Alves Filho. Então ele tem até mesmo, por exemplo, assumir o governo e sair como o filho do ex-governador que era consagrado e de repente deixou o governo com salários atrasados, com pagamentos em atraso, sem conseguir resolver problema, talvez até piorando a situação fiscal do Rio Grande do Norte. Isso também está sendo analisado por Walter e pela família dele, junto com o pai, o ex-governador, o ex-senador Garibaldi Alves Filho. É complicada essa situação. E aí surge a outra parte da notícia, né? Não estou me prolongando um pouquinho, mas a gente detalha mais para frente. A governadora Fátima Bezerra, assim, já começa a pensar no plano B, né? Uma alternativa a essa situação toda, que seria ela desistir da disputa pelo Senado no ano que vem. Porque o que acontece, né? Se Fátima for renunciar e Walter também, a gente passaria para o presidente da Assembleia o comando do governo, e Ezequiel também tem a mesma posição de Walter Alves. Inclusive eles postaram uma foto de novo esse final de semana dizendo que estão juntos aí na decisão que for tomada. E também rejeitaria assumir isso, no caso teria que ser realizadas as eleições indiretas, seria uma situação constrangedora para a governadora Fátima Bezerra passar por essa situação, além de tudo, diante de uma eleição difícil que vai ser de 2026. Então Fátima desistiria dessa possibilidade, o PT indicaria outro nome para o Senado, já se fala muito aí na deputada Natália Bonavides, ainda não se sabe se ela toparia entrar nessa disputa, afinal de contas não é uma eleição garantida, né? Vai ser dura a eleição para o Senado do ano que vem. E exigiria dessa forma uma rearrumação, né, do tabuleiro do PT para o ano que vem, caso a governadora realmente desista dessa disputa, para não passar pelo constrangimento de ver seu legado ali rejeitado por todos os aliados
que ela ainda tem ao seu lado em 2026, Luciano. É uma bomba que cai aqui na política do Rio Grande do Norte, que vai ganhando contornos, sim, de veracidade, mas, como eu disse, ainda tem até abril, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer, mas de fato, esse cenário que Danilo desenhou aí agora, ele está cada vez mais factível, né? E também, como Danilo disse, seria realmente algo vexatório para o Estado e, claro, para a governadora Fátima Bezerra, porque não se enganem que essa repulsa de tanta gente, tanto a concorrer pelo lado do PT a qualquer cargo, como a assumir essa bomba aí que tem, infelizmente, na qual se transformou o Rio Grande do Norte, tem tudo a ver com a gestão mais que desastrosa da governadora Fátima Bezerra. A gente vai falar muito sobre isso já aqui com vocês. A gente lembra, meu amigo, se você tem... circula desde sexta-feira essa informação, né? E no final de semana ganhou contornos, sim, de que é real, né? O vice-governador Walter Alves tem analisado aí friamente os números do governo do estado, né? As finanças, tem conversado muito com seus aliados, com o pai, o ex-governador e ex-senador Garibaldi Alves Filho, com a família, claro, e a decisão, né, que vem sendo construída dele de não assumir o governo do estado no ano que vem, renunciar ao cargo e ser candidato a deputado estadual mais uma vez, né? Ele já foi deputado estadual no início da sua trajetória política, ele voltaria aí à Assembleia com grande chance de ser eleito, né? Inclusive o MDB prepara uma chapa, ele seria uma espécie de puxador de votos, né? Pela estrutura que tem o MDB, né? Por todo esse tempo ele ali na vice-governadoria, ele teria assim uma grande chance de ser eleito para a Assembleia, né? E por que Walter está decidindo isso, Luciano? Justamente pelo cenário que vai cair no colo dele, né? A gente abordou aqui no programa algumas dessas informações. É um governo que está afundado em dívidas, né? Um governo que concedeu reajustes aos salariais, mesmo sabendo que não podia dar esses reajustes. É um governo que pega um empréstimo no penúltimo mês do ano, né? Faltando 3 meses aí para a governadora renunciar, um empréstimo vultoso, né? Quase 900 milhões de reais, para aplicar em obras e tudo mais, e com certeza vai deixar todo esse dinheiro comprometido até a saída da governadora no comecinho do ano que vem. Não vai deixar a decisão para ser tomada para o vice-governador. O vice-governador vai ficar com a obrigação de pagar a conta, né? O governador que assumir a partir de abril. E Walter Alves tendo essa consciência, essa leitura que é muito clara, né? Ele está ali dentro do grupo, ele sabe o que está acontecendo. E como eu disse na abertura do programa, fazendo a análise, sim, de que seu pai, né? De que ele poderia até mesmo manchar a história do seu pai, o Garibaldi. Por quê, né? Porque Garibaldi saiu do governo com uma altíssima aprovação, né? Foi eleito senador com votações consagradoras depois da passagem dele pelo governo. Tem até hoje a imagem do governador que levou água, né, para o interior do estado, para algumas regiões do estado que não tinham ainda acesso à água. E ele poderia manchar essa trajetória porque ele teria grande chance de pegar um governo que ele seria obrigado a fazer graves cortes, né? Impopulares, né? Cortes impopulares, de repente atrasar salários, porque esse aumento é um governo que já não paga quase 900 milhões de folha em dia, né? E de repente vai passar para 1,3 bilhão em março. Como é que ele vai fazer essa mágica? Ninguém ainda parou para pensar nisso. É dura a realidade, sim, de quem vai assumir o governo do estado. E aí começa assim a dizer a seus aliados próximos que podem não assumir esse governo. Eu digo só que ele pode não assumir porque ainda falta 3 meses, né? Se fosse hoje, essa decisão estaria bem próxima já de estar sendo definitiva. Ele bateu uma foto com o deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia, reafirmando essa aliança dos dois. Provavelmente ele informou isso a Ezequiel naquela oportunidade, né, de que pode sim não assumir o governo do estado. Por que é importante ele informar esse Ezequiel? Porque Ezequiel é o próximo da linha sucessória, né? Ele é o presidente da Assembleia, seria ele a assumir o cargo. E para mim aquilo ali tem outra leitura também importante, né? Ezequiel diz que a decisão dos dois vai ser única, né? Ezequiel também não vai assumir essa função. Ou seja, ele também não assumiria, né? Também não assumiria essa função se cair no colo essa responsabilidade de ter todo esse desgaste que vai ser gerado pelo atual governo para os próximos meses. E aí, de repente, tendo essa vacância toda, né? Fátima renunciando e os dois também não assumindo, teria que ser convocada uma eleição indireta. O presidente do TJ assume e convoca uma eleição indireta. Convoca uma eleição indireta entre os deputados da Assembleia Legislativa. Os meses que faltam lá, né, para concluir o mandato. Né, essa eleição, gente, só para o nosso ouvinte entender, só podem se candidatar os deputados, né, os 24 deputados estaduais. É feita essa eleição dentro da Assembleia e este deputado eleito assume nesse mandato tampão. Era bom confirmar, inclusive, Luciano,
porque há a possibilidade de repente os deputados não aceitarem um mandato. Não, acho que pode abrir para tipo algum desembargador, né? O seu nome. Mas para que seja um desembargador, nessa e eleição, teoricamente seria o próprio presidente que teria que continuar, teria que nenhum dos 24 deputados pode haver aceitar, essa possibilidade aí de não ter. Mas, por exemplo, a gente tem Vivaldo Costa. Acho que sim, a gente está ainda muito longe, né? Mas acho que teria uma resolução na Assembleia que poderia sim ser encontrada. O fato é que a governadora Fátima Bezerra, diante dessa informação, começou a pensar no plano B, né, que é ela não sair do cargo, né? Ela concluiu o mandato até dezembro, não disputaria mais um mandato para o Senado da República, justamente para não passar pelo constrangimento de ver o governo que ela construiu ficar aí sendo rejeitado pelos próprios aliados, né, que é o que ficaria exposto. E aí nesse novo cenário, Fátima estaria fora do jogo, Natália Bonavide seria escolhida do PT para disputar o Senado da República no ano que vem. Se ela quiser também, né? Porque a eleição de Natália está garantida para deputado. A reeleição para deputado para o Senado não. Certo, o Senado, né? É um jogo duro aí que vai exigir duríssimo de todos os candidatos um empenho muito alto. Até porque não esqueçamos que desde uma semana mais ou menos atrás entrou um novo nome nesse jogo que tira voto diretamente dessa turma da esquerda, que é o Jean Paul Prats. Sim, e o jogo está muito aberto, né? Justamente por causa disso que tem muitos nomes começando a surgir. O jogo está muito aberto, tem muita gente aí que pode de repente atrapalhar esses planos, e aí são prefeitos, né? São alianças em cada município, né? Que vão sofrer alguma interferência. É um outro jogo, né? Para deputado é um resultado, para o Senado é outro, mas é o que o PT tem analisado nessa especulação toda do que Fátima Bezerra faria caso Walter Alves rejeite de fato assumir o governo do estado. A informação que a gente tem hoje segura é que sim, Walter está cada vez mais decidido a não pegar essa bomba no ano que vem, a partir de finalzinho de março, começo de abril, porque seria algo que mancharia de forma definitiva a sua trajetória política. E muita gente aqui no chat reafirmando, né, lembrando que a gente já disse no início, Danilo, que de novo o dinheiro dos aposentados e pensionistas não caiu na conta, deveria estar na conta, na realidade desde sexta-feira não está na conta ainda hoje pela manhã. Vamos ver se o governo se pronuncia sobre isso. Sobre isso aí eu tive a informação do SINSP, né, aquele sindicato lá da Janiaire. O SINSP divulgou de forma revoltada, inclusive, batendo forte no governo, que recebeu a informação do governo que o pagamento só ocorreria amanhã ou quarta-feira, 2 ou 3 de dezembro. Não, veja que o governo não confirmou. Ocorreria amanhã ou quarta-feira o pagamento desses pensionistas, segundo o SINSP. Como disse Fred, Fred, o jogador, né, quando ele foi informado nos bastidores da contusão de Neymar na Copa 2014, né, ele falou: ih, rapaz, que virou meme. É isso, Danilo, meu amigo, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, bom dia a todos, até amanhã, se Deus quiser. 8:01. Clebinho, coloca aí aquela foto, Clebinho, que eu coloquei.